CBN Educação. Boa tarde, Inácio Feitosa. Boa tarde, amigo Aldo e ouvinte da JC CBN Recife. Tudo bem, Inácio? Tudo tranquilo, muitas novidades de educação essa semana, Aldo, vindas da Venezuela, pelo Twitter. O Hugo Chávez, como sempre, inovando, né? É surpreendente. Que história é essa aí que ele disse que vai estatizar a universidade lá na Venezuela, hein, Inácio? Em meio, Aldo, a protestos dos estudantes, o presidente da Venezuela, o Dr. Hugo Chávez, anunciou pelo Twitter essa semana, dia 12, quarta-feira, portanto, a nacionalização da Universidade de Santa Inês, uma universidade privada localizada na próxima capital de Caracas. A universidade, Aldo, para quem não tem essa informação, ela tem aproximadamente 44 mil alunos. Segundo o Dr. Hugo Chávez, o venezuelano, a instituição não atenderia requisitos legais e éticos. Veja como é subjetivo. E por esse motivo, ele anunciou em seu Twitter a privatização dela. E aí interessante, porque o próprio estudante, que é representante, o que semelhante ao diretor central dos estudantes, o Daniel Gonçalves, eu tive acesso a isso pela internet, ele foi para a imprensa justamente denunciar essa ação de Hugo Chávez e dizer que só seriam de lá caso o exército entrasse e retirasse a força dos estudantes. Qual é o desenho, Aldo, que nós temos por trás disso? É justamente a questão da intervenção do Estado na iniciativa privada. E quando um fato desse acontece, causa transtorno a todo o sistema jurídico. Porque se a instituição funciona com 44 mil alunos, tem lá os cursos de Direito, Administração, Comunicação, uma série de cursos voltados à questão dos bacharelados. Na noite do dia, o presidente anuncia pelo Twitter essa decisão, sem nem respeitar o processo legal, contraditório semelhante. As instituições, não só as multinacionais, como já aconteceu lá naquele país, não só a questão também das rádios, da televisão, elas estão lá na Venezuela, uma situação de tremendo colapso, né? Porque ninguém consegue ter nenhuma segurança jurídica se vai continuar funcionando ou não. Mas isso é um negócio de maluco, porque o tempo todo ele quer estatizar as coisas, né? Se apossar, é impressionante isso. E agora está entrando na universidade particular, não tá nada. Não, e é o seguinte, Aldo, veja como é que ele anuncia essas situações todas, pelo Twitter. Então você verifica que não existe nenhum processo legal, não existe uma seriedade nas ações que o governante venezuelano vem tomando. Se não bastasse as ações dele em relação à imprensa, em relação às empresas multinacionais, hoje ele está atacando o setor educacional privado daquele país. E se a moda pega aqui no Brasil, como é que fica a situação? Pois é. E para mim, Aldo, isso já existe aqui, viu? Isso é legal. Será, Inácio? A partir do momento em que o Ministério da Educação, nosso, ele reduz as vagas das universidades e faculdades privadas do país, a partir do momento que divulga resultados de avaliação, sem dar o direito à instituição da ampla defesa do contraditório, isso passa a ser uma intervenção branca. Então nós temos que ter muito cuidado em respeitar a Constituição Federal, que diz aqui no nosso caso que o ensino é livre iniciativa privada. Mas muitas vezes essa questão é esquecida pelos nossos dirigentes educacionais lá em Brasília. É danado essa coisa. Ô Inácio, antes de entrar no assunto ligado à violência e educação, aliás, é violência isso? Eu lembro que a gente sempre fala dessa questão de bullying, né, rapaz? Demais, vamos caso ontem em Fortaleza. Pois é, mas essa semana foi notícia, a gente divulgou muito, a estupidez que fizeram com aquela menina da escola estadual que riscaram a moça, desfiguraram o rosto dela com estilete, né? É verdade. E aí eu lhe pergunto... Não é nenhuma novidade. Agora eu lhe pergunto, fora da escola, é enquadrado como bullying, Inácio, ou não? Veja, eu acompanhei também as matérias até do Jornal do Comércio sobre o assunto. A situação iniciou dentro de sala de aula, dentro da instituição de ensino. E tanto é que a mãe e os familiares da jovem estavam conduzindo ela até a escola, com a expectativa que ela não sofresse nenhum tipo de violência. Mas a relação inicial, tudo aquilo, aconteceu dentro do ambiente escolar. Aqui em Recife, principalmente aqueles 9 casos do ano passado, de 2009, as situações aconteciam dentro do ambiente da escola e eram marcadas pela internet, por sites de relacionamentos sociais, os encontros, onde você começava a ter as agressões de estudantes numa sala contra outra sala. Então, muitas vezes, essa questão da violência escolar acontece do ambiente e vai acontecer o ato, a violência propriamente dita, muitas vezes fora da escola. Mas a origem dela, muitas vezes, se dá dentro da relação educacional. Poxa. Inácio, então, já nesse âmbito aí, nós tivemos um registro também de uma tentativa de roubo e de estupro
no estacionamento de uma das maiores universidades aqui do estado, a Católica, né? Correto. Enfim, ninguém está seguro em lugar nenhum, né? E até a Universidade Católica de Pernambuco divulgou na tarde desta quarta-feira um comunicado oficial, justamente tentando explicar aquele caso, a tentativa de estupro sofrida por uma ex-aluna. E na nota oficial da Unicap, ela reconhece, abre aspas, em nenhum momento antes do episódio o suspeito provocou a ação que justificasse uma abordagem e muito menos impedimento ao seu acesso às instituições de ensino têm responsabilidade sobre essa questão. Fica a seguinte pergunta no laudo. Nós temos sim que reconhecer que a instituição de ensino tem responsabilidade. Mas no caso da Universidade Católica e de outras instituições aqui de outros estados, a Unicap especificamente fez todo o procedimento de segurança interna. Tanto é que conseguiu evitar a situação. O que fica no ar é a necessidade cada vez mais, não só de você aprimorar a relação de ensino-aprendizagem, mas hoje nós temos que ter preocupação com o que está acontecendo no ambiente universitário, no ambiente escolar de uma forma generalizada. Então, é preciso que as escolas se preocupem com a questão da segurança interna, com a questão da filmagem, acompanhamento, e que nós possamos ter ações de prevenção. E aí você consegue associar, de repente, esse caso dessa agressão que aconteceu do advogado, que a própria OAB já está falando, o presidente Henrique Mariano informou no Jornal de Semana que foi instaurado o processo ético-disciplinar, que nós temos cada vez mais as catracas, que são muitas vezes questionadas e polêmicas, para questões de segurança interna. Eu acho que não é nada demais investir nesse tema, nessa questão, principalmente oferecendo a cada aluno um cartão de identificação para que ele tenha acesso ou não à instituição. Agora, que o aluno tenha acesso, e quem não é aluno, que não possa frequentar o ambiente da instituição. A Unicap fez o seu dever de casa. Danado é que o agressor, como você citou aí, é um advogado, né? Coisa... mas veja, poderia ser um advogado, poderia ser administrador ou médico. O fato tem que ser apurado imediatamente, dando a ele o direito de defesa, porque ele não pode simplesmente fazer o julgamento dele sem ouvir, né? Então eu acho que a OAB acertou mais uma vez, como teve também outro episódio da Juste, do caso da Juste, e que nós vamos apurar isso com os procedimentos internos da casa. O que precisamos é ficarmos atentos a essa questão da segurança que tanto toca nossas casas, nossa família, em todos os momentos. E o caso da violência escolar, do bullying, vale a pena lembrar que Pernambuco hoje tem uma lei aprovada pelo governador Eduardo Campos, que está em vigor. A pergunta que deve ser feita à Secretaria de Educação e às instituições privadas de educação básica e até superiores também, é quais são as ações que estão sendo feitas. A lei está sendo cumprida, o que falta? Qual foi a diagnose feita? Quais são as pesquisas realizadas? Quais são as campanhas de prevenção, seminários? Parece, Aldo, que esse tema só é discutido quando nós temos vítimas, infelizmente. Não, e essa agressão aí sofrida pelo adolescente, negócio que faz pena, viu, Inácio? Porque estilete é o tipo de marca que eu penso que não sai, ou seja, muito difícil de ir no rosto, né? E o mais grave, Inácio, não sei se você teve a oportunidade de ver, através de jornais, a entrevista ou as entrevistas concedidas pelas agressoras. Umas meninas de 16 anos que não estão nem aí pro que aconteceu e que justificaram a agressão porque a menina era bonitinha. Aí nós tínhamos um outro tema que a gente discutiu até na própria CBN presencialmente, digamos assim, não por telefone, que é a questão da cartilha da violência, da questão da cartilha da orientação sexual, que aquilo também foi uma calamidade. Inclusive aquela questão das pulseiras também, que tem muito prefeito aí no país todinho, lançando mão de procedimentos, leis municipais inconstitucionais, proibindo os alunos de ter acesso. E o que falta, Aldo, é a orientação, a instrução, é que a instituição de ensino cumpra o seu papel de orientação e principalmente o papel de acompanhar próximo essa relação que afeta não só os alunos, como os professores e toda a comunidade. E veja, houve a discussão na quarta-feira também na Câmara de Vereadores aqui, e o argumento que existiu, foi a única pessoa, o representante da prefeitura, que falou dessa questão, dizendo que as pessoas que eram contra é porque tem uma cabeça fechada. Nós já discutimos isso na própria CBN e verificamos que a cartilha tem sim uma conotação de indução à questão sexual precoce, inclusive com desenhos indicando a questão de masturbação e outras ações, que no mínimo mereceu discussão mais ampla com a sociedade. E vale a questão de lembrar, o que está sendo feito pela Secretaria de Educação do Estado por essa iniciativa privada em questão ao cumprimento da lei de combate à violência escolar, do bullying. Perfeito. Inácio, bom final de semana, amigo. Até a semana que vem. Um abraço a você e a todos os ouvintes da JCCBN.